Oi pessoal, estamos aqui com o entrevistado de hoje, será o jornalista Renan Nunes, da TV Rádio Clube. Bom, Renan, ser jornalista sempre foi a sua profissão de primeira base ou pensou em outras? Oi Samuel, primeiro prazer estar falando com vocês, viu? Obrigado pelo convite. Assim, eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de comunicação, desde quando eu era moleque. Mas ser jornalista não, quando eu era, sei lá, menino, eu vou ser... Tinha aquela ideia de criança, né? Eu vou ser astronauta, né? Vou mexer com história, alguma coisa assim bem, sei lá, gigantesca, uma coisa assim, mas cabeça de menino. Com o tempo, lá entrando pela adolescência, aí fui percebendo que eu gostava de escrever, gostava de falar. E, sei lá, acho que lá pelos meus 11, 12 anos por aí, eu entendi o que era o jornalismo, eu descobri o que era que aquelas pessoas na televisão com o microfone faziam, pessoas que falavam notícia. Aí eu tive esse insight. Bom, já que eu gosto de tudo isso, o que é que eu vou ser? Eu vou ser jornalista. E de fato eu decidi ser jornalista bem novo, bem cedo. Você você é de Floriano, Sim. né? E lá em Floriano não tem um curso de jornalismo. Então eu Uhum. posso pensar que você fez aqui na capital. Não, foi assim. Como eu comecei muito cedo, a gente chama esse tipo de começo de profissional do batente. Eu fui trabalhar em televisão, eu não tinha formação acadêmica para isso, né? Eu comecei lá na TV Alvorada, que vocês conhecem, né? Que é a nossa afiliada da Rede Clube lá em Floriano. Depois eu passei pela TV Difusora em Barão de Grajaú, voltei para a TV Alvorada. Enfim, e eu sempre imaginei o seguinte: para eu exercer e desempenhar essa função, essa profissão, eu preciso ter uma formação adequada. Então o que é que eu fiz? Ao mesmo tempo em que eu trabalhava na televisão, eu estudava para passar no vestibular, né? Na minha época era vestibular ainda. E eu fiz 2 vezes, se não me engano, aqui para a capital, não passei. Fiz para comunicação social. Só que eu passei para outros cursos. Ó, vocês imaginam, eu comecei estudando informática, computação, acho que era isso. Mas meu sonho era fazer jornalismo. O que é que eu fiz? Falava, né? Eu estudava, eu trabalhava e estudava de noite. Acabei passando no vestibular, mas mudei de campus, fui para Picos, né, para o campus da UESP de lá, que é onde tem até hoje curso de comunicação fora da capital. Então eu me formei na UESP, campus de Picos, morei em Picos por 8, quase 9 anos, deixei inclusive a televisão para poder estudar e fui para Picos passar essa temporada me capacitando, me formando, porque eu sempre acreditei que o caminho da universidade, do conhecimento, passava e sempre passa por lá. Foi isso. E como foi essa transição da TV Alvorada para a TV Rádio Clube? Foi uma coisa muito natural, assim. A empresa são 2 emissoras que fazem parte de uma rede e sempre há essa sinergia, essa comunicação entre essas 2 praças, Capital Teresina, que é a cabeça de rede, e Floriano, que é a nossa praça no interior do estado, que, diga-se de passagem, é uma emissora que tem mais de 20 anos no mercado, tem uma aproximação muito grande com a população local e é uma emissora, uma casa que eu tenho muito carinho. Afinal, todos os meus grandes amigos, pessoas que fazem parte da minha trajetória profissional, estão lá. Isso aconteceu depois que eu tive lá por duas oportunidades. Antes de me formar, de ir para Picos, que eu trabalhei lá uns 2 anos, né? O meu primeiro estágio foi lá, inclusive. E quando eu terminei o meu curso, depois que eu resolvi encerrar minhas atividades em Picos, eu recebi um convite para retornar para minha casa, né, para a TV Alvorada. E a expansão da emissora para o interior estava acontecendo, estava muito forte, então a gente tinha uma presença muito grande aqui em Teresina com o nosso conteúdo de Floriano. Resumindo, eu sempre mandava para cá matérias, todo dia eu mandava para cá, até que um dia apareceu uma oportunidade aqui na TV Clube em Teresina, né? Houve uma modificação no jornalismo, a TV estava entrando bastante no interior. E o atual diretor de jornalismo, na época, o Paulo Fernandes aqui de Teresina, me convidou: você quer vir para cá? Tem uma vaga de repórter, eu quero que você fique com ela. Aí eu disse: rapaz, será? E, enfim, optei vir para cá, tive todo o apoio dos meus amigos de Floriano, do meu diretor da época, Marcos Cavalcante, em me auxiliar nessa transição que não foi fácil, porque eu estava saindo do interior, vindo para a capital. Aqui as coisas funcionam completamente diferente, aqui a vida é mais corrida, a pauta é mais intensa e a gente tem que estar preparado para esses desafios. E para mim foi uma grande mudança, um grande desafio me adaptar a isso tudo. Mas é isso, quem quer crescer nessa vida tem que ralar, e estamos aqui ralando até hoje. E é uma página profissional muito especial na minha vida, essa transição do interior para a capital, de Floriano para Teresina. Acho que foi um passo, foi trabalhoso, mas foi gratificante. E dentre os programas que você gravou, qual foi o que teve maior dificuldade para realizar? Assim, dificuldade eu não digo.
toda história que se conta, ela tem um grau de trabalho, ela tem um grau de energia que a gente deposita para aquela história acontecer no ar e vocês que estão em casa verem tudo que a gente quer passar, com a emoção, com a informação, com a credibilidade, com a verdade, que acima de tudo a gente preza por isso, e isso dá trabalho fazer. Eu digo que das histórias que eu já contei, e eu sou um repórter que gosta de gente, afinal gente é o nosso material humano, são aquelas que mexem com a humanidade das pessoas. É aquele problema que está lá dentro da comunidade, é aquela história que serve de inspiração ou ajuda a inspirar outras pessoas a modificar suas vidas e tudo mais. Mas eu costumo sempre me referir a um trabalho que eu fiz aqui na Rede Clube, muito bonito, que foi uma homenagem e foi uma forma da gente jogar luz sobre a história, a carreira, a trajetória de um ícone para o nosso estado, que é o poeta Torquato Neto, né? Em 2014, nós fizemos uma longa série sobre Torquato Neto, o Anjo Torto, comemorando os 70 anos de nascimento de Torquato. Então foi um trabalho que nos deu assim, uma alegria muito imensa, né, de contar essa história em 6 episódios. Assim, nós viajamos para refazer os passos de Torquato fora do Piauí, fomos gravar em Salvador, gravamos em São Paulo, gravamos no Rio de Janeiro, e eu tenho sempre esse trabalho como referência às coisas que eu já fiz na minha carreira e também às coisas que eu já fiz aqui enquanto profissional que atua no jornalismo da Rede Clube. Fora isso, diariamente a gente se depara com histórias, e toda a história que eu conto, eu como repórter, minha equipe que ajuda a gente a fazer isso, tem um grau especial na minha vida, mas essa eu me lembro com muito carinho. Então, gente, eu vou aqui continuar a entrevista com o Renan. No dia 11 de fevereiro de 2019, nessa segunda passada, o seu colega de profissão, Ricardo Boechat, morreu de forma trágica. Alguém da TV precisou noticiar essa tragédia. Você já passou por essa situação de falar algo muito trágico? Assim, não que eu me recorde, talvez não, de anunciar uma perda de alguém tão importante, até uma pessoa próxima no ar, da forma como as coisas aconteceram com a perda do Boechat, da minha parte não, mas eu imagino que essa é uma tarefa muito difícil. Eu estava assistindo na hora que Datena anunciou, chorando, e não tem como você não se emocionar também numa situação como essa do acidente que matou o Boechat. Eu fiquei muito triste, porque eu admirava demais. Admiro até hoje, porque uma figura como ele deixa referência para o resto da vida. Fiquei muito triste, mas conforme sua pergunta, não. Nunca passei por isso, não. Mas fica aqui meu agradecimento e a forma como o Boechat inspirava a gente. É um cara incrível, brilhante. Hoje no Brasil, o Brasil, quer dizer, ele vivencia tempos bem difíceis, na verdade o mundo em geral. E você como cidadão tem um posicionamento sobre o que se passa na política, na sociedade e por aí vai. Qual a sua estratégia para que o seu posicionamento como cidadão não influencie no Renan profissional? A gente vive um tempo, Matheus, em que o jornalismo se torna ainda mais fundamental, mais essencial para informar, para levar ao cidadão o que ele precisa saber e para que ele forme a consciência crítica. Todo dia a gente é bombardeado por notícias tristes, né? E isso não exime um cenário político, as coisas que a gente está vendo, as mudanças que a gente está vivenciando. Eu, como jornalista, procuro ser aquele profissional que sempre prioriza se ouvir os dois lados de uma história e sempre levando não só um ponto de vista de um único lado, né? Isso é uma premissa que a gente aprende desde o início da nossa carreira, do nosso aprendizado, e nesse momento isso se faz ainda mais necessário. O que eu acredito é que nós jornalistas temos a missão de colocar todos os lados da história com equilíbrio, com isenção, com pluralidade, da forma mais correta possível, porque a gente tem um Brasil muito heterogêneo, a gente tem públicos muito variados e de opiniões que podem se contrapor, que podem ser diferentes, né? Hoje a gente está vivendo uma era que a democracia, que as opiniões podem ser dadas de várias formas. Ninguém deixa de não ser ouvido, né? Então nós, como comunicadores, temos essa missão de informar com essas características que a gente aprende desde que está começando na carreira, com isenção, com pluralidade, da forma mais objetiva possível. E que cada cidadão possa, a partir disso, fazer o seu próprio julgamento e ter sua opinião consciente e de cidadão, né? Que é isso que a gente precisa. Realmente. Para finalizar, né? Sim. Os nossos seguidores, em sua maioria, são do ensino médio. Uhum. Que dicas você daria para quem deseja seguir a carreira de jornalista? Gente, assim, um comunicador nato, digamos assim, ele já nasce com esse dom. Eu chamo de dom, que é uma coisa que, enfim, não se aprende na faculdade, não se aprende em curso nenhum.
O que eu recomendo, porque eu imagino que muitos jovens já começam a sentir isso desde cedo, é que nunca deixem de ter a consciência crítica, nem a certeza de que se atualizar, conhecer, ler, ser curioso acima de tudo. Nunca deixem de perder essas características e nem que isso saia da essência de vocês. Se você quer se tornar um comunicador, seja curioso, pratique sua curiosidade, se informe, leia, procure conhecimento, nunca abandone o conhecimento. Isso é muito importante. E pratique, mostre que você tem talento, que você é capaz, vá atrás de uma qualificação adequada, se informe e seja um cidadão crítico, porque isso é bom, isso faz bem para a formação da gente enquanto cidadão, enquanto profissional. E é esse tipo de característica que eu tento levar para a minha vida e que eu tento absorver no dia a dia, nas histórias que eu conto, com as boas pessoas que eu convivo e por aí vai. Tá bom? Então é isso. Valeu aí pela entrevista. Valeu, que agradeço. E deixar um recadinho para vocês, pessoal. Estudem, nunca abandonem o conhecimento. Ele é um pilar para a vida da gente, é fundamental. Trocando em miúdos. Obrigado e a gente se vê. Tchau.